Olá pessoal do segundo ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a luz e como que ela se relaciona com essa questão da ótica geométrica. O que é isso? Então, para começar, vamos falar um pouquinho o que seria essa ótica geométrica. Então, ela utiliza leis empíricas, ou seja, a partir da observação e construções geométricas que representam o percurso da luz por linhas denominadas raios de luz. Então, leis a partir da observação, e vocês vão perceber que essas construções geométricas a gente vai usar bastante a semelhança de triângulos, mas não só isso. E o que permite, o que essa ótica geométrica permite? É que a gente compreenda o funcionamento de alguns instrumentos ópticos, o óculos, o binóculos, o telescópio, o microscópio. E nos vídeos anteriores que eu coloquei para vocês, tinha lá por que a gente vê a cor dos objetos que nós vemos, por que nós enxergamos esses objetos. Então a gente só é capaz de enxergar um objeto porque ele envia luz para os nossos olhos. Mas será que todos esses objetos, eles possuem essa luz própria? Como é que será que funciona isso? Então nós temos as fontes de luz. O primeiro tipo que nós vamos tratar são os corpos luminosos, ou seja, são as fontes primárias de luz, que nada mais é que aqueles objetos que possuem luz própria. Por exemplo, o sol, uma vela acesa e assim por diante. Então, todo objeto que tiver luz própria, que emitir a própria luz, ele é considerado uma fonte de luz primária, ou também pode ser chamado de corpo luminoso. Continuando aí nas fontes de luz, nós temos os corpos iluminados, ou as fontes secundárias de luz. Então, o que seriam essas fontes secundárias? São aqueles objetos que emitem a luz que eles recebem de uma fonte primária. Então, ele não tem luz própria. Então, por exemplo, a lua, uma árvore, um estojo, os planetas em geral. Então, as fontes de luz secundárias são aquelas que não possuem luz própria. E agora, nós temos esse exemplo aqui, ó. Essas duas lâmpadas. É uma fonte primária ou secundária? Então, no caso da lâmpada, dessas duas lâmpadas aqui, nós temos que analisar. Essa daqui, ela está emitindo a própria luz. Então, ela é uma fonte primária de luz. Essa outra aqui, ela está apagada. Para nós vermos, algo precisa iluminar essa lâmpada aqui. Então, quando tiver assim, a lâmpada é uma fonte primária ou secundária de luz? Depende. Essa lâmpada está acesa? Essa lâmpada está apagada? Então, se ela estiver acesa, ela é uma fonte primária. Se ela estiver apagada, ela é uma fonte secundária. E aí, ainda na parte desses conceitos básicos, nós precisamos entender, né, classificar os meios que essa luz vai percorrer. Então, nós temos o meio transparente. O que é o meio transparente? É aquele meio que a gente consegue ver claramente através dele. Então, um vidro muito polido é um exemplo de um meio transparente. O meio translúcido, você consegue ver através dele, porém sem nitidez. Sabe aquele papel de mapa que a gente usa? Não sei se vocês usam isso ainda, que a gente usa para fazer mapa, o papel vegetal ou o papel manteiga que a gente põe lá na forma para não grudar os alimentos. Se a gente olhar através deles, nós vamos conseguir ver. Porém, a nitidez, ele não é tão nítido que a gente vai ver através dele. Agora, o meio opaco é aquele meio que a gente não consegue ver através dele. Então, aqui nesses exemplos, ó, no primeiro a gente consegue ver a bolinha vermelha aqui claramente. No segundo, nós vemos, mas sem nitidez. E no terceiro, a bolinha tá aqui dentro, mas nós não estamos vendo. Então, um tijolo, uma parede, são meios opacos. Um papelão, então, um meio opaco é aquele que você não consegue ver através dele. Aí nós temos alguns conceitos que vão nortear as nossas falas. Então, o raio de luz é a menor porção da luz. Como nós vamos representar isso aqui? Por uma flecha. Então, quando eu disser um raio de luz, vocês têm que imaginar isso aqui, ó, essa flechinha. Agora, o feixe de luz é quando eu tenho vários raios de luz, né? Então, um conjunto de raios de luz forma um feixe. E aí nós dividimos esses feixes de luz em 3 tipos. Os feixes paralelos,
que vocês aprenderam aí em matemática, é só lembrar das retas paralelas, são aquelas que não vão se cruzar. Então, por exemplo, a luz do Sol aqui chegando à Terra. A gente considera que esses raios que chegam aqui são são feixes paralelos. Alguns lugares trata como pincel também, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas está correta. Temos os feixes divergentes. Então, ó, todos todos os raios de luz saem do mesmo ponto, e se afasta. Então, ó, divergente sai do mesmo ponto e se afasta. Agora, os feixes convergentes são aqueles que nós vamos juntar esses feixes em um único ponto. Eles vão se aproximar uns dos outros. Então, aqui tem um exemplo do menino usando a lupa, né? Então, ele capta os raios do sol passando aqui pela lupa e ele vai convergir nesse único ponto, colocando fogo aqui na folha de papel. Então, esses são os primeiros conceitos aí da óptica geométrica que nós vamos ver. Até a próxima, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!